Mais um livro de fantasia queridinho por aqui. Finalmente vou fazer a resenha do primeiro livro que eu li nesse ano, né, minha gente? Já não era sem tempo. Antes de qualquer coisa, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Gabi, você está aqui no Tagarelando. Seja muito bem-vindo a esse canal onde a gente fala muito sobre os livros e as leituras que eu faço. E, gente, se você gosta de livros e canais literários, esse canal aqui é pra você. Então, se você ainda não for inscrito, já vai se inscrevendo, deixando o like nesse vídeo pra não esquecer de deixar no final. E não deixe de acompanhar também o Instagram lá do Tagarelando, tá certo? Vamos então para a nossa resenha de O Nome do Vento. Gente, esse daqui é o primeiro livro de uma trilogia de fantasia épica que foi escrita pelo Patrick Rothfuss, um autor norte-americano. Esse foi o romance de estreia do autor e o qual ele dedicou anos e anos da sua vida escrevendo e aprimorando este universo fantástico que ele criou. O livro foi lançado em 2007, mas chegou aqui no Brasil pra gente apenas em 2009 e desde então tem feito muito sucesso. Esse livro já ganhou prêmios, né, de melhor livro de fantasia, ficou na lista dos mais vendidos do The New York Times por um bom tempo e até hoje é muito falado e muito aguardado também pelos fãs, porque o terceiro livro da trilogia ainda não saiu, mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais pra frente. Então, no início desse livro, nós fomos apresentados a um personagem muito enigmático, de cabelos ruivos, denominado Cote. Ele é o dono de uma pousada chamada Marco do Percurso e aparentemente é um cara ali bem quietão, bem solitário, que vive ali num certo vilarejo nessa história e que simplesmente convive com as pessoas que se hospedam ali. Porém, após alguns acontecimentos alarmantes envolvendo criaturas fantásticas, seres bem malignos, um cronista que estava hospedado no Marco do Percurso vai começar a desconfiar desse tal Cote e começa a se questionar se esse não seria, na verdade, o protagonista tão conhecido pelas lendas nesse reino, o chamado Kvolt. Será que é esse o arcano, o sem sangue, o matador do rei? E afinal, ele é o vilão ou o herói? Então, é no meio desse mistério, desse suspense, que começa a nossa jornada aqui por este livro de quase 700 páginas, em que nós seremos levados a conhecer esse universo tão complexo a partir da história que o próprio Kvolt vai contar a esse cronista que está hospedado no Marco do Percurso. Então, essa história será narrada em 3 dias. E esse primeiro livro, se vocês conseguem ler aqui, é o primeiro dia. Em O Nome do Vento, nós iremos acompanhar o Kvolt contando sobre a sua infância até uma parte ali da sua adolescência, bem próximo já da juventude, em que ele tinha mais ou menos aí uns 15 ou 16 anos. E aí, como vocês podem imaginar, o livro 2 será o segundo dia dessa narrativa e o livro 3 o terceiro dia. Então, de fato, a história fica intercalando entre o presente com o Kvolt ali já adulto, contando e narrando a história, e o passado, que são aí as memórias que ele vai expondo ao longo do livro. E, pessoal, esse daqui é um livraço pra quem é realmente fã do gênero fantasia, porque aqui nós temos um livro de alta fantasia, beleza? Então, o autor, durante muitos anos, como eu falei pra você, ele se dedicou a essa obra e ele criou aí um universo muito particular. Então, nós temos aqui um calendário próprio. Então, os meses não são constituídos de 30 dias, mas de 44 dias e divididos em 4 semanas, vamos dizer assim, tendo cada semana 11 dias. Fica tranquilo que essas informações vocês vão descobrir aqui ao longo do livro, mas eu já tô adiantando aqui pra vocês, justamente para que vocês possam ter aí uma certa noção, beleza? Temos também uma economia própria, então existem moedas diferentes aqui nesse reino, que eles também vão explicando ao longo do livro. E existe toda uma cultura e religião dos povos que vão sendo apresentados aqui. Mas pode ficar tranquilo, porque todas essas informações, elas não vão ser despejadas na cabeça do leitor de uma vez não, tá bom? A gente vai realmente, aos pouquinhos, acompanhando e entendendo, mastigando realmente, assim, essa história para que a gente consiga, de fato, entrar nesse universo. E por isso que ele traz essa sensação de que a gente tá vivendo tudo ali junto com o Kvolt, sabe? E é claro, esse sendo um livro lançado apenas em 2007, ele tem aí algumas referências, né, de outros livros de fantasias que a gente já conhece. Então, eu vejo aqui até livros que eu nunca li, mas já assisti filme, já assisti série, então tenho aí uma certa noção. E particularmente, eu fui muito lembrada enquanto eu lia de histórias como Harry Potter, The Witcher, traços ali também de Senhor dos Anéis. Então, isso tudo é muito interessante, só que mesmo assim, esse consegue ser um livro muito
único. Outra coisa que eu achei muito interessante nessa história é o sistema de magia empregado aqui. Porque diferente de outras fantasias, aqui o personagem não tem a magia inerente a ele, sabe? Ele precisa estudar, trabalhar, penar bastante para conseguir controlá-la. E eu acho isso fantástico porque dá essa sensação pro leitor de que a gente não é tão diferente assim do personagem principal. Por mais que ele esteja inserido em um universo totalmente à parte do nosso. E isso tudo faz com que a gente realmente se sinta mais ali na pele do personagem. E eu achei que isso deu um toque, assim, sabe? Muito especial pra essa história. E como eu falei pra vocês, ele é longo, certo? Então eu acredito que pra maioria dos leitores, essa daqui não vai ser uma leitura rápida, exatamente, porém é uma leitura fluida, sem sombra de dúvidas. Eu li esse livro, gente, enquanto eu tava até doente, né, da tal da Covid. Mas mesmo assim, mesmo acamada, eu consegui ler em mais ou menos 2 a 3 semanas. Então não chegou nem a um mês, mesmo se tratando aí de um livro mais denso e grande mesmo. Mas ele é muito fluido, é muito bacana de acompanhar a jornada desse nosso protagonista. Que, assim, pelo menos pra mim, ele já me conquistou, gente, assim, fácil. E eu acho que não vai ser diferente pra vocês também. Então, assim, eu não vou mais falar muitas coisas pra vocês, porque senão eu correria alto risco de dar spoiler. Mas o que eu posso dizer, gente, pra vocês é que é uma história muito envolvente, é muito bacana de ir vendo ali como é que foi a infância do Kvolt. Eu prefiro nem falar, sabe? Aqui na sinopse eles comentam algumas coisas, então se você quiser ler, você pode ler a sinopse. Mas eu acho que é até legal a gente não saber quase nada a respeito disso. O que eu posso dizer é que, assim, é muito legal ver quem foi esse personagem ali na infância, os recortes que ele faz também da infância, porque quando a gente para pra pensar na gente, né, que já é um pouco mais velho, são poucas coisas que a gente lembra ali da nossa infância. A gente consegue tirar algumas coisas, e realmente essa parte do livro também é mais curta, porque corresponde justamente às memórias do personagem, então ele não vai se delongar muito ali. Mas quando já chega na adolescência, aí a gente já tem muito mais profundidade, muitas coisas vão acontecendo, e a leitura vai se tornando cada vez mais encorpada. Sobre classificação indicativa, né, eu diria que esse é um livro aí pra maiores de 14 anos, mais ou menos. Ele não vai ter nada de muito pesado aqui na história, não. Aliás, eu acho que não tem mesmo. Apenas algumas cenas aí, assim, de lutas e coisas desse tipo. Mas eu, particularmente, não achei que o autor, ele fica descrevendo cenas aí muito desnecessariamente, não, sabe? Eu achei bem tranquilo. E por conta de toda a experiência que essa leitura foi pra mim, eu acabei dando 5 estrelas pra esse livro. E a série como um todo tem tudo pra se tornar uma das minhas séries de fantasias favoritas, sabe? Eu só tenho que ver como é que vão ser os próximos livros, que eu ainda não li. Mas agora eu vou falar até um pouquinho a respeito desses livros pra vocês, tá certo? O segundo livro que foi publicado é este daqui, O Temor do Sábio, que, como vocês podem ver, é um belo de um calhamaço, com 960 páginas, e assim, acho que dá pra entender por que eu ainda não li, né? Eu não tive coragem de entrar nesse livro aqui ainda não. Tô esperando pra quando eu tiver um pouquinho mais tranquila, tiver um pouquinho mais de tempo para eu mergulhar nessa leitura aqui. E aqui no Brasil nós temos mais um publicado também, que é o A Música do Silêncio. Esse daqui, gente, não é o terceiro livro, tá? Vamos com calma. Esse aqui é apenas um spin-off dessa coleção, que já é bem mais fininho, né? Como vocês podem ver, e eu pretendo ler muito em breve também. E o terceiro livro, que é aquele que ainda não foi lançado, será intitulado The Doors of Stone. Então, aqui no Brasil, deve ficar mais ou menos As Portas da Pedra, ou Os Portais da Pedra, Os Portais de Pedra. Vai ser alguma coisa assim, muito provavelmente, tá? E eu diria que essa é uma das desvantagens de você começar a ler essa série, tá bom? Porque a gente ainda não tem previsão de quando o terceiro livro vai ser lançado para poder concluir essa coleção. Então, eu acho que para leitores mais ansiosos isso pode ser um ponto meio negativo, mas assim, sinceramente, eu não me arrependo de forma alguma de já ter lido, até porque tem muita coisa pra gente ler, gente, muita coisa pra gente se dedicar nesse e nos próximos livros. Então, eu acho até legal que a gente vá lendo logo e depois a gente finaliza com o terceiro livro, que muito provavelmente vai ser gigantesco também. E, gente, pra ajudar, eu quero dar uma dica pra vocês, tá? Que foi uma coisa que eu fiz. Quando eu terminei de ler o livro, eu montei uma fichinha e coloquei aqui todos os nomes de personagens que aparecem aqui nessa história de forma mais relevante, tá? Porque, assim, são muitos personagens e muitos acontecimentos, então esse foi o método que eu acabei utilizando
pra que eu não me esquecesse tanto assim, né, pelo menos, do que acontece nessa história. Pra quando eu fosse ler os próximos livros, eu pudesse rapidamente conferir aqui minha fichinha e me lembrar das coisas que eu já havia lido antes, tá? Então fica aí essa dica pra vocês também, caso vocês tenham interesse. No mais, eu só posso dizer que essa é uma jornada do herói que vale a pena acompanhar. Tem muita aventura, ação, romance, comédia. Tiveram vários momentos do livro em que eu dei muita risada com o personagem principal, com as coisas que acontecem. Às vezes ele é muito atrapalhado também, minha gente, e ao mesmo tempo ele tem um quê aí de geniosidade que é sensacional. Então, gente, vale super a pena. E é isso, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre O Nome do Vento. Se você tem ainda alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Conta pra mim se você já leu esse livro, se você pretende ler. E caso você tenha ficado interessado em adquirir esse livro, o link de compra dele fica aqui embaixo. Comprando por meio desse link, você colabora aqui com o Tagarelando para que a gente continue a se desenvolver e você não paga nada mais por isso, beleza? Então eu vou me despedindo de vocês por aqui, gente. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!